Meu nome é Adilson Borges. Tenho uma alteração neurológica que afeta minhas sinapses e se parece com uma epilepsia. Por ser apenas cerebral, não tenho convulsões, mas sofro alguns incômodos, entre eles fortes dores de cabeça. Às vezes falo muito rápido, na tentativa de não perder a linha de raciocínio. Perdoe-me, mas em vez de lamentar, prefiro não ver isso como um obstáculo e fazer o que eu gosto. Então, começa agora. Diz-me. Ele nasceu em Fortaleza, mas cresceu em Porto Alegre. É cantor, compositor, guitarrista, pianista, produtor musical e escritor. Entre dezenas de indicações e prêmios conquistados com a banda Fresno, venceu o VMB de Banda Revelação em 2007, Melhor Grupo, Vocalista do Ano, Melhor Artista Pop e Artista do Ano em 2009. Hoje a gente tem o prazer de falar com o Lucas, da banda Fresno. Lucas, opa! E aí? Tudo bem? Beleza. Muito obrigado. Fala o seguinte, a banda Fresno surgiu num momento que a música estava passando por uma transformação muito grande. Tanto tecnologicamente, as gravadoras mudando o formato, a relação do músico com o fã também pela internet estava mudando, né? Essas possibilidades. Isso influenciou de alguma forma vocês no começo? O que vocês tiraram de bom desse primeiro momento e o que foi mais difícil para vocês? Eu acredito que por a gente ser filho de uma primeira geração mais digital, assim, é natural que a nossa própria formação musical tenha se dado de uma maneira mais digital também. Eu acho que, mesmo eu sou de 83, então eu comprei vinil, comprei fita, comprei CD, mas ali quando eu estava saindo do colégio, já perto do ano 2000, já comecei a ouvir música de outra maneira, e conhecer música de outra maneira e numa taxa mais acelerada, assim, né? Não é conhecer uma banda por causa de uma revista, não, conhecer tipo 10, 15, 20 bandas, então a maneira que a gente conhecia as coisas era mais frenética, assim, então isso fez com que a gente tivesse um caldeirão de influências que não teria numa fase não digital, então isso já formou muito o nosso caráter musical, assim, e com certeza, e aí quando a gente foi começar a tocar e começou a lidar com algum mercado, a gente também via esse mercado que estava no meio de uma das grandes mudanças que foi a mudança justamente de uma crise do sistema fonográfico de vender CDs para as pessoas começarem a consumir música de outras maneiras. E só que a gente, naquela época, a gente era muito underground, então a gente queria que as pessoas realmente baixassem as músicas e rolava esse pensamento, assim, que era independente underground, usava o download ao seu favor e as gravadoras eram desesperadas contra aquilo, assim, principalmente quando as gravadoras começaram a pegar bandas tipo Fresno, NX0, outras bandas. As gravadoras não souberam trabalhar essas bandas, porque eram bandas que tinham uma entrada no mundo virtual, assim, redes sociais, muito grande, e as gravadoras cortavam tudo isso para trabalhar de uma maneira velha, que é pagando jabá em rádio, em TV, e fazendo aquele trabalho que funcionou por muitos anos, mas que hoje em dia claramente não funciona mais. Então a gente pegou essa mudança, a gente aprendeu muito com essas mudanças, mas a gente conseguiu justamente pegar uma fase desse mundo onde tinha muito da mídia física, onde era tudo num plano mais real, para esse lance da música no virtual, as modas passando cada vez mais rápido. Tu mesmo falou das revoluções, a gente passou por uma revolução muito grande do mercado da música, de se fazer, de consumir música, mas hoje em dia esses estados em que o mercado se encontra, eles evoluem cada vez mais rápido. Se tu parar por 2 anos, daqui a 2 anos já mudou completamente, porque teve a coisa do digital e agora teve a coisa da música no móvel, né? A música do celular, e agora já está numa terceira, quarta revolução, que é o negócio do streaming, que talvez seja um formato que volte a dar um respiro para quem trabalha com música, assim, que é um novo jeito de um artista se sustentar com a sua música, tipo, o cara não pagando diretamente para o artista, mas pagando por um serviço que vai lá e repassa, assim. Então essa já é uma outra revolução, então é muito rápido. Se o cara dormiu no ponto, ele nem sabe do que se trata, e se tu é músico e não sabe do que se trata no teu meio de vida, tu tá lá na foto. Vocês são independentes hoje? Hoje nós estamos independentes, a gente está trabalhando num disco novo aí, que vai ser um álbum independente. Essa mudança pro músico também, você não pode ser só mais músico, você tem que pensar a sua carreira de uma maneira mais integral, né? Como é que é para vocês isso? É mais difícil? O tempo que você dedicaria para fazer divulgação, para estar em estúdio, vocês têm que se dividir em outras coisas também, né? Todos os grandes músicos que eu conheci na vida, eles eram caras que tinham a cabeça que pensava 360 graus, né? Tu não consegue dissociar o Queen
de uma proposta visual, de uma proposta artística, de uma proposta de capa de disco. Tu não consegue dissociar os Beatles disso. Se for aí para um lado mais pro metal ou pro punk, que é super visual, aí nem se fala. Então, tipo assim, a coisa do artista, o cara que simplesmente toca bem, ou canta bem, ou faz boas músicas, isso é o começo. E teria que ser meio que assim, tá, tô obrigado a fazer isso. Daí vamos ver o que tu tem a oferecer de novo para um mercado que já tem milhões de artistas. Mas, justamente, assim, hoje é mais obrigatório ainda, assim, eu acho que... Eu falo mais do lado empresarial mesmo, aí, né? Aí é que entra, mas eu tava falando que eu usei muito o lance do visual, mas essas bandas que eu falei, elas tinham essa coisa de ter em mente muito certo o que eles queriam fazer com a música deles, onde eles queriam chegar. E brigavam muito com seus empresários, suas gravadoras, para conseguir fazer isso. E a gente, por ter sido uma banda underground, nos primeiros 7, 8 anos de banda, a gente lançava independente, com ser independente, ou nós mesmos, e já tinha um público consumindo isso. A gente aprendeu mais ou menos como era a demanda do público, quem é o nosso público, como se relacionar com esse público, aonde eles estão, que tipo de show que eles vão, que outras bandas eles gostam, tudo isso são informações que a internet nos dá. Então a gente já sabia muito trabalhar sozinho. Quando a gente entrou para uma gravadora, que a gente teve que aprender a ver outras pessoas trabalhando pela gente. E a gente tem muitas experiências boas, que às vezes claro, tem mais dinheiro, as coisas começavam a funcionar de outra maneira, num mercado que a gente não poderia chegar a ser independente. Mas ao mesmo tempo tu via as pessoas fazendo uma comunicação que não condizia com o que a gente queria passar, assim, sabe? Que te empacota de uma maneira errada, ou faz um release que não diz o que tu queria que dissesse. E então é muito importante que o artista, se ele é de gravadora, ou se ele é pagodeiro, ou se ele é metaleiro, não importa, ele tem que ter esse lado de gestão muito bem feito, principalmente porque hoje ninguém vive só de dinheiro de shows ou só de dinheiro de venda de disco. A gente tem que literalmente se virar nos 30 assim, para conseguir viver disso, e justamente hoje em dia são muitos caminhos que o nosso sustento tem até a gente, seja o streaming, seja a lojinha com coisas da banda, camiseta, boné, sei lá, seja o nosso show, os discos, coisas especiais, enfim, ações. Então tudo tem que ser muito costurado assim, e a gente acaba sendo responsável por tudo, mas eu não creio que isso chegue a tirar muito do nosso tempo de criação, porque a gente acaba conseguindo ter tempo, mas eu acho importante que numa banda, que são 4, 5 pessoas, exista uma divisão, assim, na Fresno foi havendo uma divisão natural disso. Tem o guitarrista, o Vavo, ele é um cara que naturalmente ele foi virando esse cara que cuida de umas tarefas mais do dia a dia, que é, tipo assim, a gente tem um produtor, a gente tem um empresário, tudo, mas ele faz essa ponte de, tal show vai ser em tal lugar, e acaba sendo esse secretário da banda que cuida do dinheiro mesmo, assim, e aí tem um cara que já cuida de tudo que é merchandise da banda. Eu fico realmente no lance de representar a banda, no caso eu sou vocalista, naturalmente, mas também a parte criativa já fica, pelo menos nos primeiros estágios, até a banda começar a tocar as músicas, ensaiar e criar um produto. A parte de fazer as músicas sempre foi a minha parte, assim. Então a divisão natural ela vai acontecendo, e é importante. O que eu digo é que hoje em dia não existe espaço no mundo para o músico, aquele músico vagabundo, o clichê do músico, assim, o cara que acha que tudo é ruim, tudo é uma merda e fica reclamando das condições. Eu acho que hoje em dia hoje é muito mais fácil a gente se unir com outras bandas e formar cenas, formar coletivos, fazer shows acontecerem em todos os lugares. Hoje em dia gravar é muito barato, aprender a gravar também é de graça, meu. No YouTube tem tudo, tutorial de tudo. Eu aprendi tudo que eu sei praticamente vendo tutoriais dessas coisas no YouTube, assim. Então, tá muito fácil a informação, e talvez seja tão fácil que as pessoas têm até preguiça. Mas a gente sempre vê, assim, quem dá certo invariavelmente são pessoas que são muito trabalhadoras. Vocês surgiram há 17 anos em Porto Alegre, né? Foi. Antigamente tinha uma cara do rock nacional, as bandas do Sul, bandas de São Paulo, Brasília, Pernambuco, Rio. Sim. Hoje a internet fundiu mais isso? Com certeza. Como é que você vê isso? Você que roda bastante. Você fez parcerias bacanas com outros estilos também, né? O rock, assim, quando ele surgiu nos anos 80, ele contou muito com a ajuda de grandes meios de comunicação, por ser a coisa mais nova que vinha acontecendo no Brasil.
Eu acho que quando a gente vê o fenômeno que teve com Titãs, Paralamas, Legião, aquilo ali vinha junto com rádios novas tocando aquilo, que eram meio que os amigos dos caras, que estavam também crescendo. Os jornalistas eram amigos dos caras, como se fossem os caras que se formaram comigo na faculdade, que hoje são grandes jornalistas. Então, tipo assim, eram muitas pessoas, era um lance multidisciplinar, de pessoas que vinham crescendo, pessoas que trabalhavam na Globo, enfim. E aquilo ali fez com que aquele movimento fosse muito grande. E quando a gente surgiu, ele já surgiu num momento em que esse mercado da música já estava formado. Foram essas pessoas que formaram o mercado da música desde os 60, 70, foram essas pessoas que formaram o mercado da música. Então, a gente já pegou um mercado formado e pra gente sempre foi um negócio muito distante. E a gente via aquilo como, tipo assim, não, como é que eu vou chegar nesses caras? Esses caras hoje têm 50 anos e ainda são eles que mandam, desmandam o negócio, assim. É sempre muito importante, assim, que exista essa conexão entre as bandas, entre os artistas e principalmente quando a gente surgiu as pessoas falavam, vocês não tem jeito de banda do sul, porque ainda tinha essa noção de que banda do sul é rock gaúcho é Engenheiros Religiosos e Cidadão Kane, e as coisas são bandas que a gente ouviu a vida inteira, mas é que a gente também, por causa da internet, a gente não ficava ouvindo só a rádio local, a gente ouvia o mundo inteiro, entendeu? Tanto que quando a gente surgiu numa cena do hardcore, que é um negócio que não é nada brasileiro, o hardcore é uma coisa da Califórnia, foi muito forte aqui no Brasil nos anos 90, 2000, foi daí que a gente resolveu montar uma banda, assim, aí hoje tá longe de ser hardcore, mas existe essa referência que surgiu de um som que somente a internet pôde trazer para as pessoas. Então não existe muito essa cara, assim, tanto que depois da nossa carreira, mais pra frente, a gente voltou a buscar um pouco a nossa referência local, então nossos discos sempre tiveram referências locais, a gente já fez shows com uma formação mais que tocasse uma música mais nativa do sul, já tivemos um gaiteiro na banda tocando acordeon e aí a gente foi buscar isso, assim, mas no começo era uma loucura, justamente por ser muita informação. Mas a fusão entre as bandas de várias cenas, ela é imprescindível, assim, para uma cena acontecer. E vocês estão rodando agora com a turnê esse ano 10 anos, né? Foi um CD emblemático para vocês, né? Por que da escolha desse nome, desse CD específico? E o que tem nessa tour, assim? São só músicas desse CD ou não? Então, se tu perguntar para um fã da banda, mesmo fãs que conhecem a banda há menos tempo, a maioria vai dizer, ou porque acha isso mesmo, ou pelo embalo das pessoas, vai dizer que o Ciano é o disco que fez ele gostar da banda, é o disco emblemático que marcou uma fase da vida do nosso fã, assim, porque quando a banda começou a aparecer literalmente no Brasil inteiro foi em 2006, 2007, era quando a gente estava trabalhando nesse disco. Foi o primeiro disco que a gente fez com orçamento, assim, para um disco que tinha uma cara profissional. E o primeiro disco que eu escrevi as músicas pensando numa obra que tivesse início, meio e fim, assim, pensando num conceito de disco. Até então era uma loucura, assim, eu tenho essas músicas, vamos gravar, entendeu? Então não tinha um pensamento de álbum, assim, então era quando a Fresno estava virando mesmo uma banda. Então, e marcou muito, assim, porque ali ainda tem muitas coisas que marcam a nossa uma ingenuidade, de ser 10 anos atrás, tinha 20 e poucos anos, a gente ainda não sabia nada do que iria acontecer, e quando tu não tem nada a perder, assim, tu corre riscos e faz um som que ele é muito verdadeiro, assim, é muito a essência do que é Fresno, até hoje, que a banda mudou muito, seja de formação, de sonoridade, evoluiu e mudou muito, mas ali tem muito da nossa essência, assim, então fazer esse show pra gente, não existe aquela cara assim, nossa, essas músicas velhas e tal, porque não teve grandes sucessos de rádio ou de mídia nesse disco, mas ele é um disco que marcou muito para as pessoas. A gente viu que ele fez 10 anos, a gente falou, vamos fazer uma turnê pequena aí, comemorando isso, para servir de uma entre-safra entre um DVD que a gente lançou no passado e um lançamento próximo que a gente está fazendo no futuro. Então surgiu essa ideia, assim, fazer uma turnê para marcar esse disco, fazer um negócio único, e justamente no show a gente só toca o disco. São umas 14, 15 músicas, e a gente toca ele na íntegra, assim, na ordem, e ao longo da turnê tá evoluindo, assim, tá ficando cada vez melhor, porque agora já tá acabando a grana. E você falou de entre safra, entre um CD, um DVD e um CD, o que tem de coisas novas aí, você falou que tá preparando um CD novo, o que tem de projetos da banda por aí? De projetos da banda, eu tô trabalhando, na verdade, num produto que seja multifacetado, assim, né, porque eu me aventurei a escrever livros recentemente, sabe, eu lancei 2 livros, e eu quero lançar um terceiro que vai ser um romance, o primeiro livro de ficção mesmo, assim, que é um livro de ficção científico, inclusive. E aí, quando eu comecei a escrever essa história, conceber essa história, eu fui criando músicas para cada momento dessa história, que isso gerou tipo um musical, né? Aí quando eu vi que esse musical ele tinha uma cara de um disco conceitual da banda, assim,
Aí eu me juntei como banda com a galera pra todo mundo tocar essas músicas e ver como é que soava. E aí a gente tá trabalhando justamente nessas músicas que vão formar um próximo disco da banda, que é pra bem breve, assim, bem breve a gente vai começar a dar notícias e tal, a gente ainda não tem data nem nada, mas as músicas já estão num estágio bem avançado. Acho que como é que o pessoal faz para saber da agenda de vocês, conhecer um pouco mais do trabalho e contratar para shows? A gente tem uma presença bem forte na rede social e quem procurar lá no Facebook Fresno ou no Twitter Fresno, vai ser a primeira coisa que vai encontrar, porque a gente usa muito isso, é bem forte esse negócio. Fora os nossos perfis pessoais também, estão sempre postando coisas. Tem o site oficial da banda que é fresnorock.com.br, que tem uma agenda mais detalhada, assim, a gente trabalha tudo lá. Maravilha. Lucas, obrigado por estar. Valeu Mesmo. Sucesso, bom show para vocês. Gente, valeu. Diz ritmia.